E agora começa o meu, o seu e o nosso Entre Prosas e Divagações. E aqui quem vos fala, aquele que é apenas um rapaz latino-americano vindo do litoral de São Paulo, Thiago de Souza. E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aqui, fazendo parte dessa bancada, aquele que prefere ser a metamorfose ambulante do que aquela opinião formada sobre tudo, Matheus Teodoro. E aí gente, tudo bem, de boas? É isso mesmo, metamorfose ambulante, eu gosto disso. E o outro componente dessa bancada, aquele que gostaria de estar com o cálice de vinho e que ninguém afastasse dele, Danilo Sanfelice. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. E eu adorei essa piada. Então pessoal, temos mais uma integrante nessa bancada hoje, Jéssica Pfeiffer. Se apresenta aí, Jéssica, pessoal. E aí galera, tudo bem? Eu sou a Jéssica, conforme o Thiago falou. E eu tô aqui pra fazer parte dessa bancada, desse programa que eu acho incrível. Resumindo, sou mãe, palmeirense, administradora de um movimento feminino. E é isso, acho que resume bem. Então, pessoal, pelas piadas, vocês já devem ter percebido que nós vamos falar sobre o movimento musical durante o período da ditadura, né? A gente vai falar um pouco sobre alguns artistas e um movimento específico também que ocorre na ditadura, que é o movimento Black Soul Music, o movimento que é protagonizado pela comunidade negra durante o período da ditadura. E logo logo estaremos no tema, pessoal. E pessoal, tudo bem? Vou começar com o Chico Buarque. O Francisco, no caso, né? Nasceu no Rio de Janeiro em 1944. Ele é filho de Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o livro Raízes do Brasil, que é um livro muito importante estudado em todas as faculdades de história, né? Que analisa como que as questões culturais portuguesas se mantiveram ao longo da história, até hoje influenciam no desenvolvimento social econômico do Brasil. Também ele é filho de Maria Amélia Cesário Alvim, que além de ser uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores em 1980, ela também ajudou o seu marido, Sérgio Buarque, a escrever Raízes do Brasil. O Chico Buarque, ele é músico, ator, compositor e escritor. Ele gravou mais de 80 álbuns na sua carreira até hoje, entre álbuns próprios, né, como participações em álbuns de outros artistas. Ele ganhou 3 prêmios Jabuti como escritor, que é um prêmio muito importante de literatura brasileira, e ganhou um prêmio Camões. O prêmio Camões foi ano passado, né, em 2019, e ficou muito simbólico, porque ele é um prêmio que o governo de Portugal e o governo brasileiro oferecem a todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento e a preservação da língua portuguesa. Então ele é assinado pelo governo de Portugal, pelo presidente, e pelo governo do Brasil. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, se recusou a assinar, porque como o Chico Buarque é um artista de esquerda, o Bolsonaro acha ele um imbecil e tudo mais. Mas isso na prática é até bom pro Chico, né? Porque daí no prêmio dele lá não tá escrito Jair Bolsonaro, né? Então o Chico adorou o fato do Bolsonaro se recusar a dar a assinatura dele. O Brasil, dentro da ditadura, passava por muita censura intelectual. Ou seja, a ditadura militar colocava sempre um censurador, que era um membro do governo, que em toda publicação intelectual, esse indivíduo tinha que autorizar, tanto em jornais quanto em revistas, peças de teatro, cinema, música, tudo passava pelo crivo do censurador. Se o censurador desconfiasse de qualquer coisa, ele não precisaria se justificar pra ninguém. Ele simplesmente negava e aquilo não era publicado. Tem um exemplo bem famoso e pra ver o quão absurdo que era essa censura, que teve uma vez que a casa do poeta Ferreira Goulart foi invadida pelos militares, estavam revistando as coisas dele e acharam umas revistas sobre o movimento artístico cubismo. E os militares levaram ele preso porque acharam que era propaganda pró-Cuba. Maravilhoso, né? Então, dentro desse cenário, os artistas intelectuais, jornais, revistas, criavam mecanismos para driblar a censura que era imposta a eles. Então, a gente vai analisar aqui algumas formas que os artistas, especialmente o Chico, utilizavam para driblar a censura. Uma das formas de driblar a censura que o Chico encontrou
era assinando suas composições com outro nome, com pseudônimos. Por quê? Porque o nome Chico Buarque, Francisco Buarque, era muito famoso entre os militares, entre todo o país, né? Então, qualquer coisa que ele compunha já era motivo para os censuradores ficarem muito espertos já. E daí, ele passou a assinar suas canções com outros nomes, que daí o militar nunca tinha ouvido falar naquele nome e acabava relaxando um pouco. Então, isso também vai ocorrer porque são momentos que estão ocorrendo no mesmo período, que é nos Estados Unidos. A gente tem um famoso roteirista que se chama Trumbull. Ele ganhou 2 Oscars durante o período da Guerra Fria ali nos Estados Unidos, inserido dentro do período marcatista. E ele ganhou esses 2 Oscars, não pôde receber porque ele era perseguido pelo governo e pelo senador McCartney, que perseguia aqueles que ele achava que era comunista. Para ele conseguir escrever esses 2 roteiros, ele também usou um pseudônimo. Então, o uso de pseudônimos foi um caso famoso disso, é a música Acorda Amor, que o Chico Buarque, nesse momento de ditadura, não assinou como Francisco Buarque. Na música Acorda Amor, o Chico Buarque narra uma história que ficou muito cotidiana na vida das pessoas durante a ditadura, especialmente aqueles que ousavam questionar o regime, que é a invasão sem mandado e nem nenhum aparato legal de casas pelos militares e levar qualquer pessoa que eles achavam suspeito ou que eles achavam subversivo sequestrado para os campos militares de tortura. Então isso ficou muito comum durante esse período, e essa música Acorda Amor, que o Chico Buarque trata dessa questão, ele assina com pseudônimo e para conseguir passar pelo crivo do censurador, e consegue de fato. A música ela é publicada. Dentro dessa música tem uma estrofe que o Chico canta: se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer, mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Significa isso, que a pessoa sequestrada pelo regime militar podia simplesmente sumir, né? E ele fala de uma forma não tão direta isso, mas pra conseguir passar pelo crivo da censura. Outra música muito importante é a Roda Viva. Só que a Roda Viva, antes de ser uma música, ela era uma peça de teatro, também escrita pelo Chico Buarque. E essa peça de teatro, ela estreou primeiro no Rio, depois ela foi para outras cidades como São Paulo. Em São Paulo, em 1968, durante uma das apresentações no Teatro Municipal de São Paulo, no centro, o teatro foi invadido pelo Comando de Caça aos Comunistas. Todos os atores da peça foram espancados. O Comando de Caça aos Comunistas era um grupo paramilitar de extrema direita do país e que era financiado e apoiado, com isso legalizado pela ditadura militar. E a letra da música diz que é uma clara crítica à falta de liberdade daquele período, que fala assim: a gente quer ter voz ativa, nosso destino mandar, mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino pra lá. E Roda Viva tá em letra maiúscula, né, que é uma ilusão à ditadura militar em si. Não ao programa da TV Cultura. Exatamente. Mas, embora o programa tenha esse nome por causa disso. 1º de janeiro de 69, a ditadura deu o golpe dentro do golpe, né? Instalando o ato inconstitucional número 5, AI-5, que é o momento que a ditadura fecha completamente o regime, porque até o fim de 68 era muito comum os ditadores afirmarem que não era uma ditadura, haveria, no caso, né, a troca de presidentes e tudo mais, e que o Congresso teria liberdade, que existia inclusive o partido que era o MDB. Então havia dentro dos militares a tentativa de fingir que não era uma ditadura. Em 69, com o AI-5, todo esse fingimento vai por água abaixo e aumenta muito mais a perseguição tanto a pessoas comuns, né, do cotidiano, quanto aos artistas intelectuais. Com isso, em 69 ainda, o Chico Buarque é chamado a depor, e a sua esposa, Marita Severo, atriz, eles depõem no exército do Rio de Janeiro. Ele é convidado a se retirar do país, né, ele e sua família. Então ele é expulso do país e se exila na França. Mesmo em exílio, o Chico Buarque continua a escrever canções em protesto para denunciar a ditadura militar no Brasil. Dentro disso, em 1970, o Chico Buarque compõe Apesar de Você. Só que a música foi proibida, não foi autorizada para tocar nas rádios no Brasil e tudo mais. Mas o Chico Buarque achou uma brecha na lei, passou a cantar as músicas em shows, em festivais, porque a lei não dizia nada que não podia cantar a música em shows, e sim que não podia tocar as músicas em território nacional. Então a música se difunde entre brasileiros fora do país e acaba chegando no Brasil. Uma das mais famosas do Chico Buarque no período, ela diz: hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. A minha gente
gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. É uma música que a crítica é um pouco mais direta ao regime, se aproveitando também do fato de ele estar fora do Brasil e poder cantar essas músicas de uma forma mais livre lá fora. Uma das músicas mais complexas e importantes do período foi lançada em 1971 e é A Construção. Ela é um pouco maior e uma análise bem mais complexa. O autor, né, o compositor, se propõe a analisar as mudanças de vida do trabalhador no Brasil durante o regime. Então ela é dividida em 3 partes. A primeira parte trata do trabalhador sem consciência de classe, que trabalha por trabalhar, mas não entende tudo em que está envolto o trabalho no regime militar. E que, dentro desse início dos anos 70, participava de um momento econômico chamado milagre econômico, muito propagandeado pelos militares e defensores do regime, até hoje, inclusive, e que na prática é uma farsa, porque, embora houve um crescimento econômico muito grande no Brasil nesse momento, esse crescimento ele é para as classes médias altas e para a elite. Ele, na prática, o trabalhador e as classes médias, média normal e média baixa, ele não sente os efeitos desse milagre econômico. Então, falando sobre essa questão aí do milagre econômico, o Antônio Delfim Neto, que é um economista que vai fazer parte ali do governo militar durante um certo período, ele tem uma frase extremamente icônica, que é fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Mas quem é que decide o tamanho desse bolo, né? Então, na primeira parte da música, o Chico trata desse trabalhador sem consciência. Ele diz o seguinte: subiu na construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo por tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. É muito... Então essa última palavra, lágrima, nessa primeira parte da música, é muito sensível, porque é isso. Embora o trabalhador tá indo lá trabalhar, fazer o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, e de certa forma ele tem orgulho disso, porque ele, como ele é o trabalhador sem consciência do que ele tá passando naquele momento, ele, como é muito difícil essa vida, tem a lágrima, né? Tem a dor, e também subiu na construção como se fosse máquina, é que ele trabalha automático, né? Que ele não tá pensando para executar. O Danilo lendo essa parte é tão emocionante quanto o Chico Buarque cantando. Vocês conseguem sentir essa emoção? Eu consigo. Eu sou praticamente um Chico Buarque. E continuando na música, o Chico canta assim: sentou pra descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Então é isso. Embora ele tenha esse orgulho de trabalhar, ele sente esse orgulho de fazer parte do milagre econômico, o que ele come como se fosse um príncipe é o feijão com arroz. Ele não tem a bonança desse milagre econômico. Ele tem só o feijão com arroz. Mas como ele não tem a consciência também, ele se acha um príncipe, mesmo comendo só o feijão com arroz. Por fim dessa primeira parte, na última parte da primeira parte da música, o Chico ele mostra como esse trabalhador para as elites é uma simples engrenagem que pode ser descartável e substituída sem menor problema. Então ele fala assim: e se acabou no chão como se fosse um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público e morreu na contramão atrapalhando o tráfico. Ou seja, a morte do trabalhador no meio da rua, para a elite, o que causa é apenas atrapalhar o cotidiano ali, né? Atrapalhando o tráfico. Então, tipo, a elite não tá nem aí se ele morreu, porque ele morreu e tudo mais. Já tá aí que atrapalhou o cotidiano naquele momento. Então, na segunda parte da música, o Chico ele faz alusão ao esse trabalhador da construção civil, o operário, que ele é consciente do que tá acontecendo ao redor dele. Então, as estrofes da música mostram que várias questões dele, o andar, o modo de trabalhar e tudo mais, é tudo com uma outra ótica, porque ele já entende o que está acontecendo, como a ditadura oprime ele e faz com que o trabalho dele seja esse alavancar do milagre econômico. Então ele fala o seguinte: a cada filho seu como se fosse o pródigo. O pródigo, ele é o pródigo porque ele é o mais consciente daquele grupo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Que o passo bêbado nessa questão é só o passo, não que ele estivesse bêbado em si, é o passo de ele, como ele é consciente, luta contra a ditadura militar.
ele tem que andar desviando da ditadura, né? Então ele tem que andar sempre esperto pra fugir quando é necessário. A música, nesse momento, ele mostra que esse trabalhador, ele então não só trabalha pra cumprir sua função e ganhar seu dinheiro, mas ele também trabalha pra construir um mundo melhor, no caso, o socialismo. Então é um trabalhador já engajado, primeiro derrubar o regime e construir uma liberdade real para ele. Subiu a construção como se fosse sólido, que é um passo firme. O sólido, nesse caso, é o passo firme, decidido, com a cabeça erguida. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. É mágico porque é uma ideia, é o momento que ele está idealizando um futuro melhor. Por isso que é o mágico. Tijolo com tijolo num desenho lógico. O lógico é o momento, é a ação dele racionalizada, que é a construção numa sociedade marxista, no caso. É o pensamento científico dele, né? O pensamento com objetivo estrutural. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Cimento faz alusão à materialidade e tráfego à dialética envolta nesse momento político que ele está inserido. Agonizou no meio do passeio náufrago. E esse passeio náufrago é muito, muito importante porque o Chico Buarque está, nesse momento, fazendo um elogio e uma homenagem aos trabalhadores guerrilheiros que morreram na guerrilha do Araguaia. Morreu na contramão, atrapalhando o público. A morte desse trabalhador não atrapalha mais o cotidiano apenas, e sim toda a organização do Estado, que não atrapalha apenas o tráfico daquele momento, atrapalha toda a coisa pública, atrapalha toda a repressão que a ditadura montou, porque tem destaque, é uma luta desse trabalhador já, né? Então é algo que destaca e ameaça toda a coisa pública montada pela ditadura militar. Então essa segunda parte já é um outro tipo de trabalhador, é um trabalhador que, embora faça sua função ali, ele também, além de fazer o seu trabalho, ele tá lutando para libertar tanto ele quanto a própria classe, véio. E acabar com a ditadura, evidentemente. E a última parte da música faz uma crítica à classe média, que não produz a riqueza material do capitalismo, porque essa riqueza material é produzida pela classe trabalhadora. A classe média é fundamental, como eu e o Thiago estávamos debatendo ontem, a classe média é fundamental para garantir a manutenção dos privilégios da riqueza da burguesia. E eu já falei aqui não, né? Mas é uma fala recorrente minha. A pior invenção do mundo, depois do notebook, que também é tablet, é a classe média. É verdade, a classe média só fode tudo. Então, nessa última parte, ele diz o seguinte: ergueu no patamar 4 paredes flácidas. Faz alusão à ideia da classe média de tá construindo uma sociedade que não é dela na prática, né? Ela tá defendendo uma estrutura social e privilégios das quais ela não tem controle e não tem privilégio, não tem a bonança. Então é por isso que a parede é flácida, porque embora a classe média seja fundamental para manter essa estrutura de poder, as bonanças dessa estrutura de poder não são delas. E daí quando o Chico Buarque faz a ideia do Deus lhe pague no fim da música, ele tá falando dessa classe média que não possui as riquezas da elite, mas também a elite não imprime sobre essa classe média a violência que imprime aos trabalhadores. Então é o agradecimento da classe média, é o Deus lhe pague, né? Tipo, muito obrigado por não me matar de tanto trabalhar. É isso que o Chico Buarque tá falando da classe média. Que pra ela resta isso. Resta agradecer, entre aspas, a benevolência da elite de não ser tão opressora quanto é com os trabalhadores. Né? Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a Elis, bem resumidamente uma biografia dela. A Elis, ela nasceu no Rio Grande do Sul em 1945, com uma voz marcante, uma personalidade única. Ela já chamou a atenção assim que ela cantou. Então, Vinícius de Moraes deu o apelido dela de Pimentinha, que foi assim que ela ficou conhecida, e deixou uma vasta obra pra gente. A discografia da Elis é uma coisa de cair o queixo, tanto que ela foi famosa aqui no Brasil e no exterior. E ela interpretou uma das canções mais notórias nesse período da ditadura, que foi uma das canções que eu acho que tem mais afronte em questão da ditadura. E por ironia, ela foi duramente criticada pela imprensa de esquerda, porque ela cantou o hino nacional nos Jogos Olímpicos do Exército, sendo que mais pra frente a gente descobriu o porquê, que foi quando ela foi intimada a depor. Essa letra que eu escolhi
é a letra de O Bêbado e a Equilibrista, que é uma canção que representa o pedido da população pela anistia ampla, geral e restrita do movimento consolidado no final da década de 70. Com tanta gente que partiu num rabo de foguete, chora nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. A letra fala sobre o choro de Marias e Clarices, que é em alusão aos esposos do operário Manuel Fiel Filho e o jornalista Vladimir Herzog. Todo mundo sabe da foto do Herzog, que foi uma montagem para simular um suicídio. Então, você falou do Vladimir Herzog no episódio sobre cristianismo ontem e hoje no Brasil. A gente detalha um pouco o caso, né? E a gente fala sobre como que claramente foi um assassinato, né? Porque o Herzog era um homem de uma estatura maior do que a média brasileira e ele foi enforcado, entre muitas aspas, né? Num local muito baixo e ele tinha marcas de violência pelo corpo. Todo mundo sabe, acho que é uma das fotos mais famosas da época. Na própria foto você vê da forma que simularam era fisicamente impossível. Os pés dele estavam no chão, né? Estavam tocando no chão. Ele estava praticamente de joelho, né? Vamos dizer assim. Sim, exatamente. Não tinha os requisitos mínimos pra um suicídio acontecer, né? Exatamente. Então, e tem um trechinho que eu vou falar aqui que fala exatamente assim. Louco, o bêbado do chapéu coco, fazia reverência a 1000 noites do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Renfil, que foi um cartunista que enterrou a Elis por causa do fato dela ter cantado o hino nacional. E ele era um cartunista que enterrava personalidades vivas que, teoricamente, eram a favor do regime. E ela acabou citando ele. Outra música que eu também escolhi deles pra dialogar um pouquinho foi Cartomante, né? Que foi quando ela foi intimada a depor no exército. Essa música é composta por Ivan Lins e foi eternizada na voz da Elis. Quando eu fui ver a biografia da Elis, eu achei poucas músicas de autoria dela. Ela cantava, mas poucas músicas eram de autoria própria. Ela era mais uma intérprete, né? Pelo fato também da voz. Mais uma intérprete. Pelo fato da bela voz que ela tinha, então muitos artistas entregavam as músicas pra ela cantar. Tanto que um artista que a gente vai tratar ainda nesse episódio, que é o Belchior, que serei eu que vou falar, tem uma música dela, quer dizer, dele, porra, Danilo, tem uma música dele que se chama Como Nossos Pais, e as pessoas lembram muito mais da Elis Regina cantando essa música do que do Belchior, mas a letra foi escrita pelo Belchior. Exatamente. Sim, a maioria das músicas da Elisa, as que eu estou analisando aqui, foram compostas por outras pessoas, mas a voz dela era tão marcante que você já associa diretamente a ela. E Cartomante, como eu falei, foi composta pelo Ivan Lins e fala sobre o medo que a população tinha das ações e opressões impostas pela ditadura. O clamor que a população esteja ao lado uma da outra foi uma das formas encontradas para unir a população ao movimento revolucionário que pedia pelas diretas. Vocês, os historiadores, vocês podem explicar com mais embasamento. Eu não sou formada e acredito que vocês podem explicar bem melhor. Movimento das diretas? Isso. Assim, é um movimento que ele vem se formular... Não, ele vem ganhando força bem ali no final da ditadura, né? Pedindo votação direta e ampla, né? Não só para governadores, porque é a primeira coisa que vai acontecendo ali na ditadura, são esses primeiros cargos que vão se abrindo eleição, mas a população vem a pedir a votação direta ampla, né? Mas a ditadura, a partir da 74, 75, ela entra em declínio, especialmente porque os militares perdem o apoio financeiro e político dos Estados Unidos, porque pós término da luta armada no Brasil, que é 73, os militares estadunidenses, né, o governo dos Estados Unidos, eles passam a recuar um pouco, porque entendiam que aquela ameaça comunista já tinha encerrado, né, no Brasil. Então, pouco a pouco, os militares, o governo estadunidense vai tirando o apoio. No avançar da década de 70 ainda, mais pro fim, 78, 79, a ditadura já se encontra bem mais fraca, mais frágil, especialmente porque não tinha mais o apoio do seu grande pai, Estados Unidos, né, financeiro e político. Então, no fim da década de 70, você tem, como a Jéssica falou, o movimento por anistia, muito grande. Você tem as greves do ABC também, que foi quando surgiu nacionalmente o Lula.
Você tem uma série de... Tem uma greve de fome que aconteceu nos presídios brasileiros, onde os presidiários ganharam repercussão mundial, porque eles simplesmente pararam de comer, e daí a ditadura meio que deixou de lado, não, morre aí, e obviamente que isso deu uma visibilidade muito grande, uma força muito grande para os movimentos. E na década de 80 vem esse momento de luta pela direta já, como também mais um movimento muito forte, ao mesmo tempo de que a ditadura já estava bem mais fraca, mais fragilizada. E também sobre essa questão dos Estados Unidos, a gente não pode esquecer da crise do petróleo, né? Ali no final da década de 70, que vai enfraquecer cada vez mais a economia dos Estados Unidos, e isso força os Estados Unidos a tirar o apoio também. Porque além dele perceber que o medo comunista, né, do golpe comunista não existir, porque a União Soviética também vem em declínio, ele também passa por uma crise econômica que é a crise do petróleo, né? E aí essa crise deixa a economia dos Estados Unidos frágil e faz com que ele não consiga mais apoiar essas ditaduras. Exatamente. Então, voltando um pouquinho da parte da intimação dele para ela depor do Centro de Informações do Exército, ela foi mais uma das artistas que foi torturada, no qual ela canta Agnus Sei, do João Bosco, que ela cita: "Ah, como é difícil tornar-se herói, só quem tentou sabe como dói. Vencer Satã só com orações." Eu lendo, né, pesquisando um pouquinho, descobri que Satã era a ditadura e as orações eram as canções, livros e espetáculos de teatro na época, que eram altamente censurados. Quando eu assisti o filme, ela deu uma entrevista, se não me engano, na Holanda, falando sobre a censura, de que um artista foi convidado, entre aspas, a se retirar do país porque ele fez uma música. Então, nesse trecho da entrevista, eu achei também uma parte da carta, a próprio punho da Elis, né, no qual ela diz que ela não tinha ligações com política, sabe? E fica meio, não tinha ligações políticas, mas mesmo assim eu era censurada. E foi quando ela falou a famosa frase, né, "O Brasil é governado por gorilas." E acho que foi uma das frases que mais me marcou. Tanto lendo um pouquinho sobre a biografia dela, vários livros, né, inclusive o filho dela escreveu um livro incrível, e também no filme, que eu acho que é uma das frases mais marcantes dela. Por causa dessa entrevista, foi porque ela foi convidada a cantar o hino nacional nesses jogos. Então, ela foi totalmente contra a vontade dela pra cantar. Essa questão aí que ela fala sobre vencer Satã com orações, né? Que é difícil você conseguir vencer os ditadores simplesmente pela arte. É interessante porque a gente vai ter um líder revolucionário ali no período da ditadura, que é o Carlos Marighella, que ele vai ser insistente na ideia de que o povo tem que pegar armas. Porque essa é a ideia, né? Porque assim, a partir do momento que você tá lidando com um governo autoritário, não existe o debate, não existe você dialogar, você conversar. Porque de um lado você quer conversa, mas do outro ele quer te ver morto. Então é inconsistente, entendeu? Então o Marighella, ele falava muito isso, que pra vencer seu inimigo, você tem que aprender a atirar. Eu acho que tem uma grande analogia do que tá acontecendo com o governo atual. Porque hoje em dia você não tem um debate. É isso e acabou, entendeu? A gente tem um cara no poder que é um adolescente birrento que não aceita ser contrariado. Então, fica meio complicado de você chegar a debater, sendo que a pessoa que tá ali no mais alto escalão do poder não tem o mínimo discernimento para ter um diálogo com qualquer pessoa. Sim. Tanto que a última do nosso presidente aí, né, foi ir pra um ato a favor do AI-5, né? Apesar que foi meia dúzia de gatos pingados naquele ato lá, ele tava lá. E ele mesmo falou, eu não quero diálogo. Então se o cara não quer diálogo, sinto muito, eu também não quero, então é violência. E aí a gente tem um judiciário, um STF, vários governadores aí, querendo fazer carta de repúdio. Mano, eu sou a favor desses caras pegarem a carta de repúdio deles e enfiar no meio do cu. Porque não vai resolver nada, velho. O cara não quer diálogo, o cara não quer conversar. Você vê que não tem nenhuma abertura para debate quando ele decide demitir o ministro da Saúde por não concordar com o isolamento social. Então, assim, um cara com seu porte de atleta, mas dentro do grupo de risco, não concorda com o isolamento social? Bem legal essa fala do Fernando. O Bolsonaro falou também recentemente de que, aspas pra ele, né? A Constituição sou eu, né? Eu sou a Constituição, é muito, muito autoritário e obviamente não tem a menor possibilidade de abertura pro debate. O Bolsonaro se sente o Luís XIV, né? Eu sou o Estado, eu sou o Rei Sol. O sistema solar inteiro é ele.
Então, pessoal, a Jéssica falou muito bem aqui sobre a Elis, né? Agora eu vou falar sobre um artista que também é extremamente importante no período da ditadura, que é o Antônio Carlos Belchior, mais conhecido como Belchior. A Elis tem uma contribuição na vida do Belchior, né? Porque ela vai interpretar a música como nossos pais, e isso vai dar uma notoriedade pro Belchior, porque a Elis já era uma grande artista. Ele nasceu em Sobral, Ceará, né? Cidade vizinha da cidade dos meus pais, Crateús. Ele nasceu dia 26 de outubro de 1946 e veio a falecer em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, em 30 de abril de 2017. Ele foi um cantor, compositor, músico, produtor, artista plástico e professor. Ele era um dos membros do chamado Pessoal do Ceará, que inclui o Fagner, o Ednardo e outros. O Belchior foi um dos primeiros cantores de MPB do Nordeste brasileiro a fazer sucesso internacional na década de 70. Entre os maiores sucessos dele tem Apenas um Rapaz Latino-Americano, que eu usei para fazer a minha abertura, que também, na época do Tumblr, era a minha bio no Tumblr. Era: sou apenas um rapaz latino-americano vindo do litoral, porque eu sou de São Vicente, eu não sou do interior igual o Belchior. Mas a gente também não tem parentes importantes e nem dinheiro no banco. E como nossos pais, Mucuripe e a Divina Comédia Humana. E por que eu escolhi o Belchior, né? O Belchior eu escolhi porque, assim, eu sou filho de cearenses, né? Eu sou de São Vicente, eu não sou nordestino, mas durante a minha infância, o meu pai me mostrou o Belchior, assim como meu pai também mostrou John Lennon, Beatles e um monte de coisa. Mas ele falava que ele gostava muito do Belchior, porque nas músicas do Belchior, ele dedicava um espaço importante para falar da vida do nordestino. E não só da vida do nordestino lá, mas a vida do nordestino vindo para São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, que eram as grandes cidades naquele período. Tanto que ele tem uma música que chama Conheço Meu Lugar, que ele fala: Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Não. Eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos, você sabe bem, conheço meu lugar. E agora eu vou falar um pouco sobre como que a música do Belchior conversava com o período que ele estava passando ali na ditadura, né? O Belchior, ele não dedicava só críticas os militares, né? Ele, assim como o Danilo falou na música Construção, onde o Chico Buarque critica a classe média, o Belchior também vai dedicar um espaço para criticar aqueles que apoiaram o regime militar e não eram militares, porque por isso que a gente fala que o regime era regime civil-militar, porque uma parcela da sociedade civil apoiou o golpe, assim como a gente vê que hoje você tem civis que apoiam o Bolsonaro. Não só uma parte da ala militar apoia ele. Só que no senso comum das pessoas, acredita-se que só os militares fizeram parte do golpe. Em uns episódios atrás a gente falou sobre a importância da igreja no golpe militar. O Belchior, ele dedicava uma parte da música dele para falar sobre isso. Na música A Palo Seco, do álbum Alucinação, de 1976, ele vai falar o seguinte: se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente, eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho, de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. O que ele tá querendo dizer nessa música? Ele tá falando de como que algumas pessoas que apoiaram o golpe achava desnecessária essa crítica contra a ditadura militar. E aí ele vai falar de como não, que sim, ele está desesperado e ele está sofrendo por conta disso. O Belchior, em suas letras, ele também deixava clara a opinião dele sobre a música naquele momento. Então ele se posicionava muito forte sobre qual era o papel da música naquele momento, e não só o papel da música, mas o papel do artista, né? Pois já em 1977, o Belchior estava em seu terceiro álbum e cada vez mais notado pela ditadura. E ele achava que os outros artistas tinham que se colocar dessa forma. Tanto que na música Conheço Meu Lugar, do álbum Era Uma Vez um Homem em Seu Tempo, de 1979, ele vai
falar: não há motivos para a festa. Ora, esta eu não sei rir à toa. Fique você com a mente positiva, que eu quero a voz ativa. Então nesse trecho ele deixa bem claro de como que não tá dando pra fazer música alegre, festiva nesse momento, né? Que você tem que ser ativo e tudo mais. É uma opinião dele, né? A gente sabe que durante o período da ditadura nós tivemos grandes músicos que fizeram letras festivas e tudo mais. O Wilson Simonal é o Jorge Benjó também. Em outra letra também, que se chama Clamor do Deserto, do álbum Coração Selvagem de 1977, ele vai falar: meus amigos, um novo momento precisa chegar. Eu sei que é difícil começar tudo de novo, mas eu quero tentar. Minha garota não me compreende e diz que desse jeito eu apresso meu fim. Fala que o pai dela é lido e corrido e sabe que a América toda é assim. Quem me conhece me pede que seja mais alegre, mas é que nada acontece que alegre o meu coração. Dá no jornal todo dia o que seria o meu canto, mas o negócio é cantar o luar do sertão. Ele tá falando de que no jornal dá as desgraças que estão acontecendo e tudo mais, apesar da censura, só que ao mesmo tempo que isso tá acontecendo e o povo tá sendo machucado e tudo mais, tá dando lá no jornal o canto que ele canta, os outros artistas estão cantando Luar do Sertão, que é uma música que vai ser muito regravada por vários artistas, que é uma música do Luiz Gonzaga, que não dialoga com a crítica feita para o governo, né? Então, aí durante os anos da ditadura, já foi dito aqui, havia grande censura, né? Que limitava, de certa forma, os compositores. Isso fazia com que o uso da palavra fosse o mais criativo possível para passar pelos radares da censura. E a gente tem que lembrar também que mais da metade das músicas do álbum Coração Valente, do Belchior, foram censuradas. Na música Como Se Fosse Pecado, ele vai falar isso, né? A música do álbum Todos os Sentidos, de 1978. Ele fala: o nosso canto é entre quatro paredes, como se fosse pecado, como se fosse mortal, segredo humano profundo das redes, tecendo a hora em que a aurora for geral. Por enquanto estou crucificado e varado pela lança de que não cansa de ferir. Eu acho que esse trecho é extremamente claro, né? De como ele tá falando de como que a censura proíbe o canto dele e o canto dos demais, e que a aurora só vai vir quando todos puderem cantar da mesma forma, né? O Belchior, como eu já falei, ele é de Sobral, do Ceará. Durante o final do século XIX, o Nordeste ele vai sofrer um baque econômico muito forte, porque a redistribuição de investimentos começa a vir para o sul do Brasil, né, com o ciclo de café e tudo mais. O ciclo da cana-de-açúcar começa a ser desfeito e o café passa a ser o principal produto de comercialização do Brasil. E aí, o Nordeste, que era uma região que abrigava a maior parte da população brasileira, começa a sofrer esse baque, e aí essa população brasileira que estava ali no Nordeste começa a vir para o Sul, né, em busca de melhores condições de trabalho, condição de estudo, porque quando a gente fala sobre o nordestino, a gente acha que ele vem para o Sul só para trabalhar. Muitos jovens que faziam parte ali da elite do Nordeste vêm para o Sul para poder estudar também, porque aqui no Sul começa a ter as melhores instituições de estudo, tudo por conta da distribuição de investimento desigual. E o Belchior é um desses que vem pro Sul para buscar melhores condições de distribuir a sua música. Tanto que o Belchior tem uma entrevista que ele vai falar o seguinte, que ele foi morar nos fundos da casa de um amigo dele, onde estava acontecendo uma obra, e ele vai morar com os caras que estavam trabalhando naquela obra. E aí, ali, ele conhece quem? Elis Regina. Que aí a Elis Regina ouve ele cantando umas músicas dele e fala pra ele: vamos gravar essas músicas? E aí o Belchior, um homem singelo, né, que vem do interior, fala pra ela: mas eu não tenho nem violão pra tocar. Ele não se toca que ela tava chamando ele pra gravar no estúdio dela, que lá tinha todos os equipamentos e tudo mais. Aceita o convite, vai gravar, e nesse dia ele grava o álbum Alucinação completo, que pra mim é o melhor álbum dele. A Elis Regina pede pra ele poder cantar a música Como Nossos Pais, que a gente já citou aqui. E o Belchior,
ele deixa um espaço importante nas músicas dele para falar desse nordestino que vem pro sul para buscar melhores oportunidades, né? Tanto que na década de 70 é um período onde a gente vai ter um grande crescimento desse fluxo de êxodo rural do Nordeste para as regiões do Sul e do Sudeste. Então, aí na música Monólogo das Grandezas do Brasil, no álbum Paraíso de 1982, ele vai falar o seguinte: tá faltando emprego neste meu lugar. Eu não tenho sossego, eu quero trabalhar. Já pensei até em passar a fronteira. Eu vou para São Paulo e Rio, Eldorados do além-mar. Olha como é que ele trabalha essa ideia de como São Paulo e Rio eram o Eldorado. Pra quem não sabe, Eldorado era um local onde os espanhóis achavam abundante de ouro. E eles tinham razão, porque a América Latina aqui, né, era rica de ouro. Vou voltar pro norte semana que vem. Deus já me deu sorte, mas tem um porém. Não me deu grana pra eu pegar o trem. Então, ele dialoga com essa questão de ter que vir pra São Paulo para buscar melhores oportunidades, mas ao mesmo tempo que chega aqui e não consegue essas melhores oportunidades, bate o receio de ter que voltar. Também na música Caso Comum de Trânsito, do álbum Coração Selvagem de 1987, ele ainda insiste nessa ideia do retirante que vem e se decepciona, né? Que ele fala: minha namorada voltou para o norte, ficou quase louca, arranjou um emprego muito bom. Essa música é um diálogo dele com o seu senhorio, né, que é o dono do local onde ele alugou um lugar pra morar. O Belchior também vai deixar um espaço na música dele para falar sobre um discurso que a ditadura pregava muito, o discurso de o país devia entrar em um governo democrático de uma forma lenta, gradual e segura. Como tudo no Brasil, né? Sempre o término de algo, o início de outra coisa, sempre é lento, gradual, seguro, né? Nunca uma ruptura. Desde a época de república do país, desde a época de independência. Não, a gente vai ter isso também durante o período da escravidão, né? A escravidão nos Estados Unidos, vou pegar o exemplo, acontece a partir de uma guerra. Tem uma ruptura, tem violência pra acabar com o negócio. Tem a abolição. No Brasil, não. No Brasil vão se ter várias leis que vão sendo gradualmente aplicadas para que acabe a escravidão, e um dos principais discursos é que nós vamos acabar com a escravidão. E os donos de escravo, o que vão acontecer com eles? Eles deveriam ser ressarcidos, né? Não, isso é um discurso muito parecido quando vai haver a lei das domésticas. Qual era o principal discurso da classe média e da elite? Pô, mas aí eu vou pagar direitos pra minha empregada, eu não tenho como pagar isso. E como é que eu fico? Gostei da voz. Eu tô imitando o Danilo. E então o Belchior, ele vai falar isso. E ele vai falar isso na música Não Leve Flores, do álbum Alucinação de 1976. Ele vai falar o seguinte: não cante vitória muito cedo não, nem leve flores para a cova do inimigo, que as lágrimas do jovem são fortes como um segredo e podem fazer renascer um mal antigo. Nesse ponto, ele fala, né, de como que a gente não pode cantar vitória mesmo que o governo esteja recuando, porque a gente sabe, e o Belchior, ele deixa claro isso, né, não vamos cantar vitória ainda não, porque, né, pode dar bosta. E a gente aprende isso com futebol, né? O nosso time tá lá ganhando de 2-0 e a gente canta a vitória, e aí o outro time vai e mete 3, tá ligado? Palmeiras, então, meu Deus. Não ia comentar, não é? Ou quando o cara chuta, bota, parece que vai entrar, você grita gol antes, e daí uma força divina intervém e a bola vai pra fora. Agora o Matheus vai dar continuidade ao conteúdo do episódio. Vamos lá. Primeiro, por que eu escolhi falar sobre isso? Acho que a gente tá falando de música, ditadura, eu acho que vai... Acho não, né? Com certeza muitas pessoas vão me perguntar: ah, por que você não fala do Gilberto Gil? Poderia falar dele? Poderia falar dele. É importante falar dele? É importante falar dele. Mas, ao contrário do que acontece com outros cantores, por exemplo, brancos durante a ditadura, os cantores negros, eles têm uma história de atuação e de resistência durante a ditadura cívica-militar muito menos contada e muito mais escondida. Então, o Gilberto Gil, pra mim, não tira a importância, mas é apenas uma ponta de todo o movimento que acontece atrás. Porque o movimento, as questões negras durante a ditadura, elas vão ser duramente perseguidas, elas vão
ser duramente atacadas, e os movimentos negros culturais que trazem essa questão de música, essa questão de identidade negra, eles têm um papel muito crucial nos momentos onde o governo militar precisava ser pressionado. E eu vou começar falando a partir dos anos 70, que é quando se intensifica a questão da perseguição da ditadura com os movimentos negros. E por que isso acontece? Vamos lá. Durante os anos 70, ou melhor, voltando um pouquinho, durante os anos 60, de 50 para 60, os Estados Unidos começam a viver um boom do soul music e do funk. Esse boom, ele é encabeçado, e quem vai trazer isso, quem vai trazer uma notoriedade a questão do Black Power é um cara chamado James Brown. Então, em 54, você tem o surgimento de um homem negro cantando com outros homens em uma banda tipo Jackson 5. Nos anos 60, você tem um homem negro que começa a trazer um novo tipo de música, um novo tipo de ritmo, que trazia esse empoderamento negro, que trazia à tona a questão da não só de ancestralidade, mas uma questão de poder mesmo ao povo preto, que é o James Brown. E ele traz o funk, ele é aquele que vai criar o funk nos Estados Unidos. Pouco conhecido esse jovem aí, né? Conhecidíssimo pouco. E aí o que acontece com o James Brown? O James Brown, ele começa a aparecer, porque ele é o rei, ele vai aparecer muito pelas questões de interpretação que ele tem nas músicas dele. Então, ao mesmo tempo que ele era compositor, ele também dançava pra caramba. E era um ritmo que só ele sabia, só ele entendia como dançava. E isso foi pegando muito nos negros americanos, que também estavam vivendo um momento de luta intensa pelos direitos civis da população negra. Então, você tem surgindo nesses anos 60 e 50, 60, 70, figuras como Martin Luther King, que vai lutando, a figura dos Panteras Negras. Então, isso vai acompanhando toda essa questão de desobediência civil, porque a gente sabe como que os negros eram tratados nos Estados Unidos durante essas décadas. Então, a questão da autoestima da população preta e esse empoderamento do movimento Black Power fazia com que essa desobediência civil fizesse muito mais sentido, porque você dava força e poder ao povo negro para que ele conseguisse lutar contra essas opressões. E aí o que acontece aqui no Brasil? Durante esses anos, e principalmente no começo dos anos 70, a música do James Brown, a black music, o soul music, o funk, vai entrando de forma clandestina dentro do Brasil. Então eram moças que vinham dos Estados Unidos, traziam os discos do James Brown escondidos, mas ao mesmo tempo tinha as empresas também que vendiam legalmente, mas os discos ilegais entravam com mais facilidade. E isso foi entrando aqui dentro do Brasil, no meio da população preta, de uma maneira que não se via antes. Era muito difícil você ter um diálogo como estava tendo nos Estados Unidos de empoderamento da população preta. Ainda mais porque, se a gente for parar pra pensar, a escravidão no Brasil tinha acabado há muito pouco tempo. Em 1988, a abolição, ela completa exatamente 100 anos. Então, você tem uma população preta que ainda tá vivendo muitos reflexos desses séculos de escravidão, mas também não tinha essa questão de empoderamento, de percepção de ancestralidade, enfim. E aí o que acontece nos anos 70? James Brown chega no Brasil através dos discos, a cultura Black Power, o movimento Black Power vai chegando no Brasil através dos discos, e o Brasil começa a criar o seu próprio movimento. A gente tem esse movimento, e eu vou citar duas partes dele, porque eu acho que são as mais importantes, que é a criação do primeiro bloco afro-brasileiro, que é o bloco Ileaê. Ileaê, ele quer dizer o mundo negro, que vai nascer lá no Curuzu, no bairro da Liberdade, que é o bairro de maior população negra do país, e que fica na Bahia. Esse bloco vai nascer justamente nesse bairro negro e vai ser fundado no dia 1º de novembro de 1974. Achei que fosse Liberdade de São Paulo. Não, já a Liberdade de São Paulo, que, né, é bem problemático, não vamos entrar nesse assunto, senão vai dar briga, aí eu vou ser processado.
E aí o que acontece? Qual era o objetivo desse bloco? Majoritariamente, era que pudesse ser preservado, valorizado e expandida a cultura afro-brasileira. Então, a gente percebe que tem uma cultura negra que não é falada, que não é vista, não é percebida, que precisava chegar nesse momento onde a gente pudesse preservar através da manifestação cultural, que a gente pudesse valorizar através da manifestação cultural, mas que a gente pudesse difundir isso pelo resto do país. E esse bloco vai ser muito atuante nos carnavais da Bahia, por exemplo. Ao mesmo tempo que isso acontecia na Bahia, a gente vinha um movimento acontecendo no Rio de Janeiro que se chamava Movimento Black Rio. A gente tem lá nos Estados Unidos o movimento Black Power e a gente tem aqui no Brasil o movimento Black Rio. Ele, inicialmente, vai ser inspirado justamente pela revolução do funk music dos Estados Unidos. Então, James Brown nos Estados Unidos faz com que o movimento Black Rio aconteça aqui no Brasil. Da mesma forma que o bloco Ileaê também trazia essa questão da autoafirmação, da valorização da cultura negra, o movimento Black Rio também tinha isso, mas ele vem muito mais quanto à afirmação de existência social. Então, lá na Bahia a gente tem um movimento que vai trazer a cultura negra de uma forma muito mais pensada culturalmente, produzida, e a gente vai ter um movimento Black Rio que vai aparecer muito mais no cotidiano da população preta. Então, o que acontece no movimento Black Rio? A gente vai ter vários artistas negros que se inspiram em James Brown, que se inspiram no funk, na Black Soul Music, que vão começar a encabeçar, que vão começar a levar pra frente a cultura de bailes no Rio de Janeiro, de bailes black. Então a gente tem artistas como Sandra de Sá, Gerson King Combo, Tony Tornado, o Simonal e Tim Maia, trazendo valorização dessa cultura de bailes negros de uma forma muito mais cotidiana. O Tim Maia, ele é um cara que ele tá ali no Rio de Janeiro, né? Ele era de origem humilde, né? Popular. E a gente sabe que em um momento da vida dele, ele vai para os Estados Unidos conhecer melhor o movimento e buscar mais referências, né? A gente sabe o que ele passa ali, o filme dele fala um pouco e tudo mais. E ele é um dos principais nomes desse movimento, né? Sim, e até é uma questão a se ressaltar, porque o que acontece com o Tim Maia é o que acontecia com a maioria dos negros dentro do Brasil. Como a gente não tinha uma imagem que era valorizada e difundida, consequentemente, a gente também não tinha uma questão de se reconhecer nas coisas. Então, a questão do negro, que traz esse boom da Black Music nos Estados Unidos e que traz esse boom do movimento Black Rio aqui no Brasil, é que um momento aonde o negro começa a se perceber e começa a perceber que ele existe, começa a perceber que a gente tem uma questão muito complicada que o movimento Black Power traz nisso, e a gente vai voltar um pouquinho, porque o movimento Black Power, ele surge nos anos 20 na Jamaica, através de um homem chamado Marcus Mosiah Garvey, que era comunicador, filósofo, empresário e ativista jamaicano dos direitos negros. Ele é considerado um dos maiores ativistas da história do movimento nacionalista negro. O que ele traz no movimento Black Power e que encabeça todos os outros movimentos negros? A questão da beleza que a gente tem e que não é percebida. Então a gente vive um mundo que é eurocêntrico, que tem esse padrão de beleza branco, aonde o cabelo é uma questão que se transforma numa arma política, onde o jeito do negro se vestir se transforma numa arma política, a partir do momento em que ele não é visto, ele não é percebido e, consequentemente, as outras pessoas negras não vão ver e não vão ser percebidas. A grande questão desses movimentos surgindo é que, pela primeira vez na história, o negro vai conseguir se enxergar de uma forma muito mais forte, entrando nessa questão do mundo globalizado também como um todo. Então, as pessoas negras, por exemplo, aqui no Brasil, começam a perceber que a mesma questão que ela tem de identidade é do negro que tá lá nos Estados Unidos brigando pelos direitos civis. Então, a gente começa a se reconhecer enquanto pessoas negras. Até então, isso não existia. Até então, a gente não vivia a vida como se fosse, isso, sabe? Sabia que existia uma diferença, mas não sabia qual era. E quando a gente traz à tona a questão da identidade, a gente descobre quais são as diferenças. E o Tim Maia, ele percebe isso quando ele sai do Brasil de uma maneira muito forte e traz isso com ele. Então, quando ele sai, ele se percebe enquanto homem negro. Existe um livro que eu gosto de ler muito, que conta a história de Oswaldo de Camargo, que é um pensador aqui nosso, brasileiro, e que ele começa o livro
com um trecho onde ele diz: me percebo então um negro brasileiro, meu afar, meu viver, meu andar me dizem isso. E é justamente esse contraste que ele traz. Até então nós negros nos percebíamos como pessoas, mas o se perceber negro é diferente, o se ver negro é diferente. E aí a gente tem esse movimento Black Hill, que vai fazer com que os jovens negros comecem a entrar nos lugares, a fechar lugares para simplesmente dançar, para simplesmente usar o seu Black Power, para simplesmente usar a sua roupa, para simplesmente se sentir negro dentro de uma sociedade onde o negro era totalmente excluído e não se percebia em lugar nenhum. E a grande questão da perseguição à população preta, qual era o medo do governo militar aqui no Brasil? É que, por existir esse boom de valorização à cultura negra, o medo da ditadura militar naquela época é que se repetisse no Brasil o que estava sendo monitorado, o que estava sendo visto nos Estados Unidos, que era uma questão de líderes negros pregando desobediência civil porque percebiam que estavam no sistema opressor e super, hiper, mega racista. E essa questão da revolta negra é algo que ela é presente desde a revolta do Haiti. Porque a revolta do Haiti, o que foi? Foi quando todos os negros se entenderam como negros e mataram todos os brancos. Então o medo da elite branca sempre foi essa. Eles são maioria. Se a partir do momento que eles se entenderem assim e se entenderem que enquanto maioria eles são fortes, a gente tá fudido, eles vão vir pra cima e vão matar a gente. E não só isso, mas o boom também ele vai acontecer a partir do momento em que James Brown entra no Brasil. James Brown, ele esteve durante o período de ditadura militar, com as 5 vigorando, no Brasil, ele teve 3 vezes. A primeira vez que ele veio pro Brasil foi em março de 1973. E aí ele fez 2 shows no Teatro Municipal de São Paulo e outros 2 no Canecão, lá no Rio de Janeiro. E o que se foi observado nesses 2 shows, principalmente no do Canecão do Rio de Janeiro, é que existia uma população preta ativa culturalmente muito grande e muito forte. Então, depois que o James Brown vem pro Brasil, Sandra de Sá vem o show, Gerson King Combo e essas pessoas começam a levar com mais ferro e fogo a valorização da cultura negra, quando se percebe que depois que o James Brown vem pro Brasil, as coisas começam a entrar por um caminho onde o negro começa a se impor de uma maneira muito mais forte, simplesmente dançando, simplesmente valorizando a sua cultura, é que o radar da ditadura militar começa a entrar de uma forma muito, muito mais violenta. A gente tem, por exemplo, uma coisa que acontecia, que era a noite do Shaft, lá no Clube Renascença, no Rio de Janeiro. O que acontece, pra quem não sabe, né? O que era a noite do Shaft? Em 1971, lançou-se um filme chamado Shaft. Shaft era um detetive negro, ele era um personagem muito emblemático, porque ao mesmo tempo que ele era uma pessoa negra, ele também era policial. E o que se assistia nos Estados Unidos, por exemplo, era uma opressão e uma violência policial muito forte. E é a mesma coisa que começou a se perceber aqui no Brasil, uma violência por parte da ditadura militar com a população negra muito, muito, muito forte. Então, o Shaft representava não só a população negra, mas ele trazia essa questão de, caraca, é um detetive negro, meu. No filme, o detetive negro, eles tinham uma questão de se impor de uma forma que os outros negros paravam e ficavam, puta que pariu, mano, que cara foda. E daí surge no Clube Renascença a noite do Shaft, que era a noite onde os negros iam pro Clube Renascença dançar. E aí esses eventos começaram a ser duramente perseguidos e a polícia começou a entrar de uma forma muito mais evidente e batia, pegava as pessoas e levava pra tortura, e isso começou a ficar muito forte. E qual era o medo da ditadura militar, acima de tudo, no Brasil? De que se criasse no Brasil a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que aqui surgisse uma espécie de partido igual ao dos Panteras Negras. Porque os Panteras Negras, além de ser um movimento negro que pregava essa questão da liberdade do homem e da mulher negra, ele
também era um partido marxista. Sim, muito marxista. Uma das pessoas que fazia parte desse movimento e que veio pro Brasil há pouco tempo atrás é a Angela Davis, que é comunista. E aí o que acontece? Além de ser super marxista, eles criticavam, obviamente, muito o capitalismo, mas eles também defendiam uma sociedade autogestionária, no qual os pobres, mas os negros, sobretudo, governariam a eles mesmos. E aí, ele foi fundado em 1966, em 1967 eles divulgaram um programa de 10 pontos, que eu vou ler agora, pra gente entender qual era o medo do governo militar. O primeiro ponto: nós queremos liberdade, queremos poder para determinar o destino da nossa comunidade preta. E o segundo ponto era: queremos emprego pleno para o nosso povo. O terceiro: queremos o fim da roubalheira dos capitalistas brancos contra a comunidade negra. O quarto: queremos casas decentes para abrigar seres humanos. Queremos educação decente para o povo. Uma educação que expõe a verdadeira natureza da decadência da sociedade americana. Eles entendiam as questões raciais dentro do próprio sistema. Então eles queriam que todos os homens negros fossem isentos do serviço militar. Queriam um fim imediato da brutalidade policial e dos assassinatos de pessoas negras, obviamente. Queria liberdade para todos os negros que estivessem em prisões em cadeias federais, estaduais, distritais, municipais. E para fechar, os últimos 2 pontos: queriam que todas as pessoas negras levadas a julgamento fossem julgadas por seus pares ou por pessoas da sua própria comunidade, como era definido pela Constituição dos Estados Unidos, e queriam terra, pão, moradia, educação, roupa, justiça e paz. Eles queriam criar uma sociedade, eles queriam, através dessa criação de comunidade onde eles pudessem gerir, atingir justamente uma igualdade racial. Eles tinham uma própria intelectualidade que tinha que ser postada para fora. E eles fazem isso através desses mandamentos. E o principal medo da ditadura militar aqui no Brasil era justamente esse, porque era um grupo super organizado, um grupo que defendia a questão da autodefesa através do porte de armas, que lá nos Estados Unidos tem a segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que defende que todo cidadão tenha direito ao porte de armas. Então eles pensavam assim: porra, se a gente tá vivendo essa opressão toda, a gente também tem que ter direito de se defender. E isso era uma coisa que tava na Constituição. Então se a Constituição está falando que eu posso me defender através do meu porte de armas, então a gente vai começar uma luta armada dentro desse território que nos oprime tanto. E o medo da ditadura militar era esse, que o negro se compreendesse enquanto potência política. E quando o negro começa a dançar, começa a ouvir James Brown, começa a colocar pra fora a negritude dele, começa a perceber uma negritude, é aí que uma coisa vai caminhar pra outra. Porque quando ele se percebe negro, é aí que ele vai entender o tipo de discriminação, o tipo de privilégio que ele deixa de ter pra uma pessoa branca, numa sociedade branca capitalista, ter. Então, esse era o medo. O medo é de que o negro, ao achar a sua identidade, descubra que, além de ser uma potência política, ele também, dentro desse sistema, é o mais oprimido. E também não só ouvir James Brown, mas produzir. Sim, produzir música através dessa influência. Tanto que quando o funk chega aqui no Brasil, o funk, a Black Soul Music, ele se mistura muito com o samba. Então a gente tem um Tony Tornado que canta uma Black Soul Music, mas com um ritmo muito mais swingado do brasileiro, como o Tim Maia também fazia. Ele trazia um funk, um Black Soul Music que tinha, você via muito de James Brown, você via muito dos instrumentos super acima dos tons e super aquela coisa de ópera mesmo, tipo super grandiosa, mas ao mesmo tempo muito mais swingada, porque se misturava com a pegada brasileira. Então é um ritmo que vai fortalecendo o outro. Então a gente já tinha um samba e a gente fez um episódio sobre carnaval. Quem não viu, por favor, escute, que é o nosso primeiro, que a gente fala muito dessa questão das escolas de samba e como o samba é criado. A gente já tinha um samba e a gente vai abraçando e o movimento negro vai entrando nos outros ritmos. E aí o que acontece? Quando a população negra se percebe como torturada, como perseguida, como oprimida, ela também percebe que dentro do jogo de luta por democracia
tanto a direita quanto a esquerda via o movimento negro com maus olhos. A direita porque a gente já sabe, porque eles estavam dominando tudo e é isso. Agora a esquerda porque a esquerda, majoritariamente branca, tinha a concepção de que a gente precisava criar uma narrativa para chegar numa democracia. Ok. Só que eles começaram a perceber no movimento negro, isso para eles, uma forma de que essa narrativa que eles estavam construindo de chegada à democracia e derrubada da ditadura fosse dividida e repartida. Por quê? Quando a população negra, os movimentos negros começaram a se entender, eles começaram a entender que não adianta a gente chegar numa democracia plena. A gente também tinha que alcançar uma democracia racial, porque dentro do sistema capitalista, o negro é o mais oprimido. O negro é o que tá sempre mais atrás, é o que tá sempre atrasado 300, não sei quantos anos. Então, o movimento negro, ele começa a encabeçar essa narrativa de que não adianta a gente chegar numa democracia, a gente tem que também prezar por uma democracia racial. Então, a esquerda começa a olhar para o movimento negro com maus olhos e a não incluir nas lutas. Tanto que a gente teve várias pessoas negras que encabeçaram lutas armadas, como o próprio Carlos Marighella, e que tem uma história que é bastante contada agora, mas que não é muito valorizada e muito contada. Então, a gente começa a esquecer os negros que participaram da luta armada. A gente começa a esquecer os negros intelectuais que encabeçaram também as narrativas para chegar numa democracia, como Abdias do Nascimento, que fez com que a gente conseguisse, por exemplo, colocar na Constituição Federal, lógico, pautado pelos movimentos negros, a questão das cotas raciais. Então, a gente percebe que os movimentos tanto de direita quanto de esquerda, eles eram opostos, porém dentro do movimento de esquerda, que tinha majoritariamente uma esquerda branca, eles começam a não perceber o movimento negro como um movimento importante, mas como um movimento que queria dividir a narrativa. E é exatamente por isso que os movimentos negros começam a se fortalecer e começam a se unir mais. Então a gente tem criado, por exemplo, durante o tempo de ditadura, o movimento negro unificado aqui em São Paulo e no resto do Brasil. E a gente começa a perceber que essas pessoas também vão sendo cada vez mais perseguidas, torturadas, as pessoas somem, e, enfim. O movimento negro, é por isso que eu escolhi falar sobre ele é muito importante, muito pouco falado por isso, porque em um momento crucial, onde a gente tinha a mesma narrativa de que todos nós queríamos democracia, se o movimento negro não tivesse chegado nesse ponto de entender a sua identidade, se não tivesse acontecido isso, a gente teria chegado talvez numa democracia, mas sem o debate da democracia racial, sem o debate de privilégios, sem que essas pautas sobre a população negra fosse levantada. Então, pessoal, agora nós vamos pro momento indicações, né? Vamos lá, eu tenho 2 indicações a fazer, que é o livro do filho da Elite, né, João Marcelo Boscoli, que ele conta o curto tempo que ele ficou com a mãe dele, né, infelizmente a Elite nos deixou muito cedo, e também a cinebiografia dela, que foi brilhantemente feita pela Andréa Horta. Eu fiquei simplesmente passada com a atuação dela. Tudo bem que não conta, acho que, muita coisa da história dela ali, mas achei bem bacana mesmo, a forma como ela interpretou a Elise, a forma como ela incorporou a Elise. Eu vi umas entrevistas também no qual ela correu atrás desse papel e acho que encaixou perfeitamente. A minha indicação eu vou fazer uma só dessa vez, porque a última vez o Thiago ficou me xingando que eu fiz muitas indicações. É a peça Roda Viva, do Chico Buarque, que tem no YouTube, é bem facinho de achar, então vale bastante a pena. Matheus. Ah, tá, desculpa. É que eu tava lendo aqui uma baboseira do Bolsonaro. Nossa, mais uma, todo dia, eu não aguento mais isso, gente. Eu não tenho um dia de paz com esse homem. Já não tem mais graça, né? No começo era engraçado. É tipo aquela piada que vai repetindo, aí chega a quarta vez e você já fala, não, chega. Não. Enfim, minhas indicações. Eu quero indicar
o filme Shaft, de 1971, não versão nova, 1971. É bom pra entender e compreender o que o Shaft tinha, que trazia a população negra, mesmo ele numa posição de policial, trazia pra população negra um sentimento de empoderamento muito grande. E eu quero indicar também um documentário chamado A Questão Racial da Ditadura da Democracia. Ele tem disponível no YouTube, ele foi feito pelo Caminhos da Reportagem, tá no canal da TV Brasil, e ele vai contar justamente essa história que eu contei pra vocês, dos movimentos negros, da ditadura, a luta, claro, de uma forma muito mais ampla, porque eu contei só uma parte do que a gente... Do que eu já sei, mas ele tem uma parte muito mais ampla, e aí ele vai contar justamente desde os movimentos culturais até os movimentos políticos negros que existiam na época. O áudio tá um pouco diferente, né? É porque a gente esqueceu de gravar a minha parte de indicação nesse episódio. Acontece, né? Eu tô gravando agora, enquanto eu edito o episódio. O bom é que eu tive tempo de assistir mais coisas e ler mais coisas. Então as minhas duas indicações são indicações extremamente novas, né? Eu terminei de assistir uma série animada da Netflix chamada The Midnight Gospel, né? Uma série animada, como eu já falei. Ela é baseada em um podcast, né? De um comediante chamado Duca Trussell. Ela também tem como criador a mente por trás de Hora de Aventura, Pendleton Ward. E é uma série que ela vai tratar sobre vários assuntos, com episódios com muitas referências visuais, e eu recomendo muito. Então fica a minha dica, e minha outra indicação é um livro da expressão popular, coletânea Assim Lutam os Povos, escrito pelo jornalista Wilfred Burchard, que se chama A Guerrilha Vista por Dentro, Vietnã. Ele vai escrever os momentos que ele passou durante a Guerra do Vietnã, como é que ele via a guerrilha lá dentro, né? Acho um ótimo livro, foi até o Danilo que me deu, então fica a minha recomendação. Essas são as duas minhas indicações. Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau! Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço.